Oi, gente. Bom dia. Tudo bom? Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Meu nome é Isabela, eu sou professora de Geografia e hoje a gente vai ter uma aulinha sobre Geografia da População. A gente vai falar sobre alguns tópicos bem recorrentes na UERJ, tá? E a gente vai fazer isso a partir de uma listinha de questões que eu montei para a gente poder resolver, tudo bem? Então, vamos lá comigo. Vamos começar aqui. Deixa eu ver. Acho que assim fica melhor, tá bom? Vamos lá então, galera. Bom, pessoal, para a gente iniciar a nossa aula, vamos lá começar com uma questãozinha, tá? Da Universidade Severino Sombra. É uma prova que vocês provavelmente já ouviram falar. Ela tem um padrão de questões bem similar da UERJ, então eu trouxe essa questão para a gente poder iniciar a nossa aula de hoje, tá bom? Então, essa questão, ela envolve, na verdade, dois temas muito importantes, tá? Que é a matéria de população e de urbanização também, tá? Então, ela tem uma pegada, né, que envolve essas duas matérias. Então, ela começa falando da região metropolitana do Rio de Janeiro. E uma dica que eu já vou dar, né, na verdade, antes de começar a ler a questão, né, de ler, desculpa, o texto com vocês, vai direto no que a pergunta quer, o que a questão quer, e depois vai ao texto. Que aí você já lê o texto de uma maneira objetiva, mas aí como a gente está aqui rolando a nossa aulinha, eu já estou dando uma ideia sobre o que essa questão ela vai falar. Então, a questão, ela fala o seguinte: a situação apresentada na reportagem, que a gente vai ler daqui a pouquinho, como a muitas áreas metropolitanas brasileiras, traz para a dinâmica socioeconômica nesses espaços o seguinte resultado. Então, de acordo com as características, né, que essa reportagem vai apresentar para a gente, como é que é a dinâmica, né, nas grandes metrópoles brasileiras, né, nessas regiões metropolitanas. Então, Rio de Janeiro abriga 53% da população da região metropolitana, mas tem 74% dos empregos. São Paulo tem 57% da população da sua região metropolitana e 69% dos empregos. Em Belo Horizonte, 52% da população da região metropolitana está na capital, que concentra 70% dos postos de trabalho. Então, o que essa questão mostra para a gente? O que essa reportagem mostra para a gente? Que nós temos, né, uma grande parte da mão de obra na região metropolitana, mas a gente vai ter também uma concentração de empregos na região central, tá? Ou seja, a gente tem uma mão de obra periferizada, tudo bem? No entorno, né? Enfim, no entorno da capital, nas cidades do entorno, mas uma concentração de empregos, né? Assim como serviços também, isso é uma coisa muito comum nessa capital, né? Nessa cidade. Então, que dinâmica é comum devido a essa característica? Então, a questão bem tranquila, ela está falando dos fluxos pendulares. O que é um fluxo pendular, né, gente? Ida e volta todo dia, né? De casa para o trabalho, né? De casa para faculdade, enfim, você tem que sair de casa todos os dias e troca de município por conta disso, tá? Não é simplesmente morar do lado do trabalho, fui e voltei rapidinho, tá? O fluxo pendular, né, essa ideia de pêndulo, de ida e volta, ele normalmente leva em consideração uma distância longa, um tempo que você perde, né, do dia. E como é muito comum você ter pessoas morando numa cidade e trabalhando em outra, a gente caracteriza, né, essa coisa muito comum como fluxo pendular, movimento pendular, tá? Então, normalmente, para a gente caracterizar como movimento pendular, você troca de município, ou você pelo menos precisa percorrer uma distância muito longa, né? E aí, normalmente, você tem essa troca de município, normalmente é uma rotina exaustiva, tem baldeação, então você perde muito tempo, né, inclusive, para chegar ao trabalho, e já aproveitando, e para chegar em casa no final do dia, né? E aproveitando que muitas cidades têm o apelido de cidade dormitório por conta disso, isso acontece com cidades da Baixada, né, do Rio de Janeiro, por exemplo, da cidade fluminense, porque justamente as pessoas chegam em casa já no final do dia e perdem muito tempo para chegar em casa, então já chega em casa à noite, então ela praticamente chega para dormir, para no dia seguinte madrugar, levantar cedo, né, e trabalhar. Não tem a ver com diminuição, né, da atividade comercial, redução das migrações intermunicipais. A gente nem costuma caracterizar como uma migração. Migração dá uma ideia um pouco mais, assim,
de tempo, né? Não uma coisa assim que vai todo dia. E ainda assim, na verdade, seria um aumento, né? Ainda que a gente fosse considerar, já que a pessoa tem que deixar o seu município e trabalhar em outro e voltar no final do dia. Intensificação da industrialização periférica também não está relacionado ao que a reportagem está trazendo, tá? Ela está falando, né, bastante justamente da mão de obra periferizada e uma concentração de empregos, né, no centro, mesmo que sejam empregos predominantemente do setor terciário, né, e não do setor secundário, que é o das indústrias, tá bom? Próxima questão é uma questão já da UERJ mesmo, e a UERJ ela gosta bastante, tá, desse tipo de questão, galera, em que você tem essas imagens trabalhadas, né, de satélite, imagens aéreas, fotografias aéreas, em que a gente consegue ver o índice de urbanização, de ocupação do espaço à noite. Aí as áreas mais iluminadas, você deduz que elas são mais industrializadas, mais urbanizadas, tem maior concentração populacional, tá? Então é basicamente isso. E aí nessas imagens a gente tem março de 2012 e dezembro de 2014, e nitidamente a gente percebe uma diferença, né, na cidade de Alepo. Quem acompanha, né, as notícias, né, dos últimos anos já com certeza consegue perceber qual é o tema dessa questão, tá bom? Então, compare as imagens noturnas obtidas através de satélite de sensoriamento remoto que mostram a luminosidade dos principais núcleos de povoamento da Síria. Considerando o contexto sírio no período indicado nas imagens, uma explicação para a mudança no padrão de distribuição espacial da população ou seja, o que fez com que houvesse essa mudança, né, nítida que dá para perceber aí nessa imagem entre esses dois períodos, em que mostra a cidade de Alepo praticamente apagada, tá? Então tem que lembrar, né, do conflito relacionado aí à guerra civil que a Síria passou na última década, devido ainda a uma consequência lá, um desdobramento lá da Primavera Árabe, em que vários países foram fazendo revoluções e mudando um pouco, né, o autoritarismo dos governos ou derrubando governos, né? A Síria, na verdade, vem passando por um desdobramento dessa Primavera Árabe e ela entrou numa guerra civil. Então, hoje nós temos muitos refugiados sírios no mundo, eles correspondem, né, a uma boa parcela dos refugiados, né, da última década, devido a gente teve uma crise humanitária, né? A gente vive a maior crise humanitária, né, junto com esses refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem outras populações, né, como os afegãos, os palestinos também, que se enquadram aí, né, em populações refugiadas, né? Também a gente tem países como o Sudão, mas a Síria, digamos que ela se destacou muito, esteve muito nos noticiários na última década, tá? Então, o que faz com que essa cidade tenha sido, né, praticamente, né, tenha sumido aí, né, da imagem? Então, galera, elevação da taxa de emigração. Lembrando que emigração é saída e imigração é chegada. Então, para quem pensou, por exemplo, na redução da expectativa de vida, na verdade, por mais que a gente tenha uma guerra acontecendo e as pessoas já costumem associar a uma redução da expectativa de vida, as pessoas simplesmente deixaram a cidade, deixaram o país. Muitos são refugiados, né? Já, ou seja, estão fora, vivendo em campos de refugiados. Muitos são deslocados internos, é quando a pessoa sai da cidade de origem, mas ela ainda está dentro do país. Outros estão solicitando refúgio, já solicitaram refúgio, estão aguardando, tá? Mas a questão é que o que faz com que essa cidade, né, ela esteja praticamente nem aparecendo nessa segunda fotografia, tem a ver com a saída, né, de sírios da região. Então, letra B, elevação da taxa de emigração. Diminuição do índice de fecundidade, apesar de até poder ser influenciado, né, por uma guerra, a gente vai ver uma questão, inclusive, né, que vai ter a ver com esse assunto, e aumento da salubridade urbana não são coisas que fizeram com que a cidade, de fato, ficasse, né, sumisse, né, digamos assim, da imagem. Tem a ver com a saída de pessoas, né, em grande quantidade, tudo bem? Então, nossa segunda questão. Próxima questão, galera, também falando sobre a questão da imigração aí no mundo, tá bom? Qual é o percentual de imigrantes da população em seu país? A gente tem um gráfico mostrando a média das respostas dos entrevistados, o valor é real, mas a ideia é quanto de imigrantes nós temos, né, vivendo nesses países de acordo com o gráfico.
Bom, a questão ela vai querer o quê? Uma consequência direta da preocupação relacionada aí a essa pesquisa, tá? Então, vamos ver aí o que o texto está falando para a gente. Os gráficos acima são parte do resultado de uma pesquisa feita em 2015 sobre a percepção dos cidadãos de diferentes países acerca do fenômeno migratório. A diferença entre o percentual médio estimado pelos que responderam à pergunta e o percentual real de imigrantes de cada população nacional expressa uma grande preocupação de cidadãos europeus na atualidade. Percebem? Você tem uma percepção de que tem muito mais imigrantes do que realmente tem. Isso mostra que as populações desses países elas estão preocupadas com essa realidade, que inclusive, né, remete à questão anterior falando sobre os refugiados, né, sírios. Então, uma consequência direta dessa preocupação nesse caso, vocês precisariam estar cientes, né, de algumas coisas que vêm se desdobrando na Europa nos últimos anos por conta dessa realidade, tá? Então, não é a primeira vez que a UERJ coloca uma questão sobre essa... fazendo essa relação, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora, em preocupação com a entrada de imigrantes, com a entrada de refugiados, e essa característica que vem tomando conta de muitos países europeus na última década, tá? A resposta, crescimento dos partidos de extrema-direita. Como eu falei, é a segunda vez nos últimos anos aí que a UERJ ela traz essa relação, tá? De imigração, no caso, xenofobia, né? De aversão ao estrangeiro, e relação disso, né, com partidos políticos. O que acontece, gente? Muitos partidos de extrema-direita, eles têm todo um discurso contrário às imigrações, né? Uma campanha dizendo que vai dificultar as imigrações, a entrada de imigrantes, né, no país. Então, uma população que termina passando, né, que termina sendo, né, muito xenofóbica, que já demonstra, né, ter uma aversão aos estrangeiros, é muito comum que partidos de extrema-direita ganhem força nesses países, tá? Então, é importante, né, se vocês não soubessem, tá? Fazer essa relação. Devido a esse discurso, né, essa campanha de muitos partidos de extrema-direita serem contrários à imigração, é muito comum que eles se fortaleçam em países em que a população, né, mesmo que a gente não generalize, mas em que eu tenha muita população, muita parcela da população contrária, de fato, a essas imigrações, tudo bem? Então, por isso que letra C de casa aí, tudo bem? Então, é uma questão que vocês precisariam também fazer essa relação com um contexto, né, de atualidade. Não tem a ver com fortalecimento de acordos de integração econômica, né? No caso, países se integrando cada vez mais. Pelo contrário, se a gente parar para pensar, o Reino Unido, né, que saiu da União Europeia devido a essa preocupação com a circulação, né, de imigrantes pela União Europeia. Então, na verdade, você teve até, se a gente usar esse exemplo, uma redução da integração econômica, uma vez que o país decidiu sair do bloco econômico. Também não vai ser o caso de conflitos de caráter militar, né, relacionados a isso, e nem ampliação dos programas de proteção social, tá? Então, essas duas alternativas também não se enquadram, né, com o que a reportagem está trazendo aí. Próxima questão já é uma questão falando sobre estrutura populacional, mas associando a essa questão migratória, tá? Bom, gente, a questão, ela fala, né? Ela traz um gráfico de mortalidade e natalidade da Alemanha, já adiantando aí para vocês, a gente está percebendo que o crescimento vegetativo, né, que é natalidade menos mortalidade, ele está chegando aí, né? Ele está próximo de zero. Isso quer dizer que a gente tem, né, uma natalidade cada vez uma natalidade, né, baixa e uma mortalidade também consideravelmente baixa. Quando ela vem a aumentar nesses países, normalmente, países mais desenvolvidos, normalmente está associada à questão mesmo, né, de uma grande população de idosos, não porque as pessoas morrem cedo, não tem a ver com uma baixa expectativa de vida, tá? Isso que eu quero dizer. Então, o crescimento vegetativo baixo, ele mostra que a população não está se renovando, tudo bem? E a questão, né, no texto, ele fala sobre a política da Merkel em relação a facilitar a entrada, né, de refugiados na Alemanha na última década. Grande parte dos países que facilitam a entrada de imigrantes, de refugiados, o pessoal, são países em desenvolvimento, tá? A Alemanha, relacionada aos refugiados da última década, é um dos poucos países desenvolvidos, né, um dos poucos países centrais que esteve lá
no top 5. Então, grande parte dos países são países em desenvolvimento. Então, o que tem a ver essa política da Merkel, né, do governo da Alemanha, em facilitar a entrada desses refugiados com essa população que está cada vez menos sendo renovada, né? Então, já até facilitando aí, trazendo a resposta para vocês, recomposição da população ativa, porque se eu estou tendo menos crianças, porque as pessoas estão tendo menos filhos, e a população, né, já que tem uma grande expectativa de vida, né, ela está cada vez, né, vivendo mais tempo, é comum que a população esteja se envelhecendo. Só que se as crianças estão cada vez menos numerosas, vai chegar um momento em que os adultos vão ser menos numerosos, que é o que já está acontecendo em muitos países. Então, essa entrada de imigrantes ajudaria também na questão de recompor a população economicamente ativa, tá? Então, a ideia de facilitar, além de toda uma questão humanitária, já que os refugiados são uma responsabilidade, né, dos países, deveriam ser uma responsabilidade dos países, tem essa preocupação econômica também, tá? Então, resposta da questão, letra C. Próxima questão, gente. Uma questão já envolvendo pirâmide etária, nós vamos ter duas questõezinhas de pirâmide etária, tá? Alunos matriculados no ensino fundamental, ou seja, né, já são de alunos mais novinhos. Dá para perceber que aí no Brasil a gente teve uma queda, tá vendo? Entre 2008 e 2016. O gráfico aponta uma variação do número de alunos no ensino fundamental que pode ser associada a mudanças etárias. O par de pirâmides etárias explica tal variação então tem que ser um par de pirâmides etárias que mostre que a população jovem, ou seja, a base, ela está reduzindo, tudo bem? Ela está diminuindo. Lembrando que a base são os jovens, o meio são os adultos e o topo são os idosos, tá bom? Então, não pode ser a letra A, gente, porque a letra A em 2008 já mostra um Brasil com uma natalidade ainda muito baixa, muito alta, desculpa, tá? O que acontece? Essa base mais larga, ela é um indício de que o país ainda tem uma alta natalidade e esse topo muito estreito, esse formato bem clássico mesmo de pirâmide, é uma expectativa de vida muito baixa. Já não é a realidade do Brasil em 2008, tá? A letra B e a letra D, elas já mostram países que já vão ter um nível de transição demográfica mais avançado, tá? A letra D, inclusive, ela mostra que é um país que passou por algumas coisas bem pontuais, tá vendo? Dá para perceber que em determinado ano aconteceu alguma coisa que pode ter influenciado, por isso essa falta de padrão, tá bom? Então não se enquadra no Brasil também. A B, ela já mostra um país muito maduro, tá? O topo, ele já é bem próximo da base, já mostra uma população bem envelhecida. Então só sobra aí a nossa letra C. Então, desde os anos 90, o Brasil já vem passando por uma redução, tá, da natalidade, de maneira gradativa, né? Não quer dizer que a gente deixou de ser um país jovem do nada, a gente ainda é, né? A gente está saindo do nosso bônus demográfico, né? Que é quando a nossa população economicamente ativa ainda é maior do que a inativa. Mas aí a letra C, ela está mais dentro da realidade do Brasil. Ela já mostra que aos pouquinhos, olha, a base da nossa pirâmide, ela vai reduzindo, vai ficando cada vez, né, mais reduzida, tudo bem? E essa questão aqui, falando sobre a população russa em 2010. Essa questão eu gosto muito dela, eu achei ela bem interessante, tá? Dá para a gente perceber, inclusive, esse caso que eu falei anteriormente, tá? O que acontece? Quando uma pirâmide ela foge desse padrão, tá vendo? É o indício de que aconteceu alguma coisa. Essa questão ela já mostra que foram dois momentos. A Segunda Guerra Mundial, entre 39 e 45, e a crise da União Soviética entre 91 e 2001, tá bom? Então, são anomalias na pirâmide etária que foram estão relacionadas a esses dois períodos, esses dois momentos históricos, tá? Então, as anomalias em destaque na estrutura etária russa estão relacionadas com os dois eventos históricos apontados. Tendo em vista que estes contribuíram decisivamente para a redução dos valores do seguinte indicador demográfico. Então, o que fez com que essa população diminuísse nesses dois momentos? Essa questão leva muita gente a pensar em expectativa de vida, porque pensar em guerra, né? Crise. Gente, por mais que tenha acontecido uma guerra, por mais que venha, né, tenha acontecido uma crise, né? Isso não foi o que gerou, de fato, uma redução maior da população russa nesse momento, tá? A gente vai ter aí, no caso, uma redução, na verdade, da taxa de natalidade. Até porque se a gente pegar aqui, né,
nesse momento de Segunda Guerra Mundial, já são idosos hoje. Então, naquele momento, eram bebês, eram crianças, né, que estavam nascendo. Então, por que nasceu menos criança nesse momento? Porque as pessoas estavam vivendo uma guerra, né? Os homens estavam na guerra, as pessoas não estavam preocupadas em fazer filho na guerra, pelo contrário, né? Em momentos de crise, já aproveitando, né, esse segundo momento que foi a crise com o fim da União Soviética, a gente tem uma transição para o capitalismo nesse momento e a população russa ela também estava sem ainda saber como seria o futuro, né? Então é normal que isso influencie o planejamento familiar. Então esses dois momentos históricos eles influenciaram o planejamento familiar da população russa, tá? Então não vai ter relação direta aí com a expectativa de vida, e sim com o número de nascimentos, tá? Eu gosto muito dessa questão. Bom, galera, só voltar aqui para a tela para eu voltar a chegar. Bom, gente, eu espero que tenha ficado tudo claro, tá? Espero que a aula tenha sido proveitosa, que vocês consigam, né? Tenham conseguido perceber quais são, né, os pontos mais importantes da matéria de população. Eu tentei trazer questões que são temas, né, muito recorrentes, que são temas que também envolvem, né, a atualidade, tá? Então, espero que tenha ficado tudo claro. E é isso, tá bom? Beijão para vocês e arrasem na prova.